Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para mais uma videoaula da playlist Técnicas de Integração. Na videoaula de hoje, nós veremos o método de diferenciação e integração DI. É um método prático para resolver integrais por partes em que você tem que integrar mais de uma vez. Antes de apresentar esse assunto, convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e também convido vocês a deixar o comentário com relação a essa videoaula. Vamos então para a explicação do método de diferenciação e integração, ou simplesmente o método DI. Nós vimos anteriormente, na videoaula, que a integral de u de x, v' de x dx, é u de x vezes v de x, menos a integral de v de x vezes u' de x dx. Ou simplesmente, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Para integrais do tipo x elevado a n vezes f de x dx, essa f aqui sendo uma função exponencial ou trigonométrica, com n pertencente aos naturais asterisco, podemos usar um dispositivo de duas colunas para calcular essa integral de forma simples. Então, esse método ele é muito útil para integrais por partes em que você tem que usar várias vezes essa técnica. Vamos então para esse dispositivo de duas colunas. Na primeira coluna, nós vamos colocar a função u e as suas derivadas. Então, temos aqui a derivada de primeira ordem, de segunda ordem e a derivada de enésima ordem. Nessa coluna, então, nós temos que derivar. E na outra coluna, nós vamos integrar. Então, eu vou colocar aqui a derivada enésima de v. Se eu coloco a derivada enésima menos 1, significa que eu realizei uma integração. Se eu coloco aqui a derivada enésima n menos 2, realizei mais uma integração. E assim por diante, até eu chegar na minha função, né, v índice 0, aqui, ou seja, a própria função v. Próximo passo agora desse método. Nós colocamos umas setas em diagonal. Então, a partir do u e o vn menos 1, eu coloco essa seta. E considero sinal positivo. Em seguida, eu coloco uma seta no 1' com o vn menos 2. Essa seta aqui é do vn menos 1. Então, o próximo termo é a seta negativa. Você vai alternando os sinais. E assim por diante. Até chegar aqui, numa penúltima seta aqui, a reticências, tá? Com o sinal positivo. Vai depender muito do grau da sua equação para saber se o último termo, né, será positivo ou negativo. Essas setas indicam o quê? Que eu realizo os produtos. Então aqui é mais u vezes vn menos 1. O próximo é menos u' vezes vn menos 2. E assim por diante. Então, eu realizo um produto trocando o sinal, tá? Envolvendo as derivadas de u e também as integrais de v. Vamos então ver um exemplo desse método. Vai ficar muito mais claro quando resolvermos um exemplo prático. Então,
vou chamar de exemplo 1. Calcule a integral, tá, indefinida, de x² seno de x dx. Antes de resolver esse exemplo, devo comentar que a explicação desse método é uma proposição que é provada usando a técnica de demonstração por indução finita, o qual eu irei omitir nessa videoaula aqui. Bom, vamos então, novamente, nós temos que analisar quem que é a minha função u e a minha função dv, tá? Pela regra do Liat, x² é uma função algébrica. Então, Liat, o A de algébrica está mais próximo da letra L. Então, o meu u será x². Então, vamos colocar a coluna aqui, tá? Vamos colocar um x². E na outra coluna eu coloco o meu dv, que é o seno de x. Então vamos lá. A partir dessa coluna eu vou derivando. Derivada de x², 2x. Derivada de 2x é 2. E derivada do 2 é 0. Quando é polinômio, deriva até o zero. Vamos lá agora na coluna à direita. Seno de x, a integral do seno é menos cosseno de x. A integral do menos cosseno é menos seno de x. Porque a derivada do cosseno, a integral do cosseno é seno, com o sinal negativo que já estava aqui, é menos seno. E a integral do seno é menos cosseno, mas com o sinal de menos vai ficar mais cosseno de x. Então está aqui as nossas duas colunas, tá? E colocamos as setas. O x² vai relacionar com o menos cosseno de x. Tá? E aqui tem um sinal de mais, né, do nosso algoritmo. Então, ele é mais o resultado desse produto. Ó. X² vezes menos cosseno de x, então vai ficar menos x² cosseno de x. A próxima seta, eu vou relacionar o 2x com o menos seno, mas temos um menos aqui da frente do dispositivo. Então, será menos 2x seno de x. A próxima seta é o 2 relacionado com o cosseno. Aqui é mais do dispositivo. Então, será mais 2 cosseno de x. Então, vamos fazer um jogo de sinal aqui, tá? Mais com menos fica menos x² cosseno de x. Menos com menos é mais. Então fica 2x seno de x. E aqui vai ficar o 2 cosseno de x. Pronto. Então, dessa maneira, gente, já está feita a nossa integral. Ó, igual, eu vou escrever aqui mesmo. O resultado da nossa integral é esses termos aqui. Menos x² cosseno de x, mais 2x seno de x, mais 2, que está aqui embaixo, cosseno de x, mais a constante de integração. Então, é um método simples, um método prático de calcular integrais por partes, em que você tem que integrar mais de uma vez.